Olá, está no ar pela TV Aberta São Paulo o programa Falando Nisso. O Médicos Sem Fronteiras é uma organização internacional que leva cuidados de saúde a vítimas de catástrofes, conflitos e exclusão social, independente de raça, política ou crença. Falando nisso, eu recebo hoje a médica a doutora Raquel Iocoda e a psicóloga a doutora Ana Cecília Moraes. Tudo bem, doutora Raquel? Tudo bem, doutora Ana Cecília? Expliquem pra gente primeiro como e onde surgiu o Médicos Sem Fronteiras. Então, o Médicos Sem Fronteiras começou na França, em 1971, depois que um grupo de médicos foi trabalhar com a Cruz Vermelha Internacional na Nigéria, numa região chamada Biafra, por conta de um conflito que havia ali, uma guerra civil praticamente. Quando eles voltaram à França, eles se juntaram a outros jornalistas e decidiram se separar da Cruz Vermelha Internacional e criar uma outra organização que é hoje o Médicos Sem Fronteiras. Desde 1971, o MSF cresceu muito e hoje está presente em mais de 70 países, levando cuidados de saúde a pessoas que precisam e aí criando projetos bastante diferentes de acordo com a realidade dos países onde a gente está. Vocês duas já tiveram experiências em outros países, eu sei que a doutora Raquel teve em Moçambique, a doutora Ana Cecília teve no Quênia. Queria que vocês contassem um pouco dessa experiência. Bom, eu fiquei um ano em Moçambique num projeto que trabalhava com portadores de HIV, né? E não só, e as famílias também dessas pessoas, né? Então era um projeto bem interessante, né? Moçambique é um país que 1 em cada 4 habitantes tem HIV, então a AIDS é uma questão de saúde pública, muito diferente do Brasil, que só 2%, né, estão contaminados. E foi uma experiência muito gratificante para mim como médica, né, onde a gente pode realmente, dentro da MSF, você pode exercer os princípios básicos que te chamam para essa profissão, né, que é o cuidado do paciente. Eu, por exemplo, estava nesse projeto onde a AIDS é uma doença que a gente não pode curar o paciente, né? Então, era mais o cuidar do paciente, o aliviar o sofrimento, né? Então, isso é uma oportunidade que eu acho que a MSF abre as portas para os médicos que desejam exercer, né, a pleno vapor, a todo vapor, essa parte da medicina, em oposição à medicina totalmente mercantilizada que a gente tem aqui no país, né? Mas como que surgiu o seu interesse em trabalhar num país como Moçambique? Então, na verdade, eu sempre quis trabalhar com a organização Médicos Sem Fronteira, né, na vida humanitária. Quando a gente entra para os Médicos Sem Fronteira, você não escolhe que país você quer ir, né? Não é bem assim. Na verdade, eles veem aquele projeto naquele país precisa de um profissional com tal e tal qualificação, e aí no pool de médicos, né, internacionais, eles vão ver quem que tem aquela qualificação. Então, no caso, Moçambique, era um médico que falava português, que tinha experiência com doenças tropicais, então acabou que, né, juntou a fome com a vontade de comer e eu fui parar no Moçambique, né? E a sua experiência no Quênia, doutora Ana Cecília? Então, na verdade, eu fui ao Quênia em janeiro desse ano para cobrir um buraco entre duas pessoas, né? Por conta do conflito que foi ocasionado pelo resultado das eleições para presidente no Quênia, a gente teve que evacuar muitos dos nossos profissionais que tinham família junto, porque a situação do país piorou muito e a segurança era muito complicada, especialmente para as crianças estrangeiras. Então, eu fui para lá para cobrir esse período onde a pessoa que estaria no meu lugar teve que voltar ao país dela. O meu trabalho, na verdade, era mais na área de administração e de cuidado dos nossos profissionais quenianos que trabalham com a gente naquele país. A gente tinha mais ou menos 200 pessoas trabalhando com a gente e que foram completamente tomados pela situação de calamidade do país, né? Tiveram uma série de problemas pessoais, também problemas para chegar ao trabalho, enfim. Além disso, eu fui depois ajudar a implementar um dos projetos que a gente criou por conta da situação de violência, que foi um campo de refugiados da região oeste do Quênia. Aqui no Brasil, eu lembro em janeiro, até na corrida de São Silvestre, o vencedor foi um queniano, ele se mostrou muito preocupado. As notícias que chegavam aqui pra gente eram de uma calamidade total. Realmente foi essa a situação que você encontrou no Quênia? Olha, eu acho que já estive em lugares mais complicados, onde vivi experiências mais duras. Eu acho que o problema do Quênia, para nós, ou para quem via de fora, para a mídia, talvez, tenha sido a grande diferença que houve entre o que o país era antes e o que se tornou em uma questão de dias, semanas, por conta do resultado das eleições, né? Acho que isso chocou muito. Assim, não se esperava que um país como aquele, que era um dos países mais organizados, mais promissores do continente africano, fosse ser tomado por tal ordem de acontecimentos, né? E além do Quênia e de Moçambique, vocês já tiveram em alguns outros países fazendo outro trabalho?
Eu estive no Burundi antes e no Peru também. Eu tive a oportunidade de visitar outros projetos de HIV que eram próximos ao meu projeto no Moçambique, né, no Malawi, né, e o projeto do Zimbábue também. Mas não trabalhei lá, fui só conhecer mesmo, ver as diferenças do que a gente podia aproveitar de um projeto para o outro. E aonde fica o escritório central do Médicos Sem Fronteiras? Então, o Médicos Sem Fronteiras, como eu contei antes, começou na França, mas desde aquela época se espalhou por vários países europeus, também Estados Unidos, também Japão, Austrália, aqui no Brasil, na Argentina, na África do Sul. Na verdade, a gente tem um escritório central internacional em Genebra, mas os 5 maiores escritórios eles são divididos em 5 países: a Suíça, a Bélgica, a França, a Espanha e a Holanda. E como é que ele funciona aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a gente tem um escritório no Rio de Janeiro, só na cidade do Rio de Janeiro, que desde 2006, final de 2005, começo de 2006, trabalha com comunicação, faz um site, também tem uma lista grande de pessoas que doam quantidades diferentes de dinheiro para nós aqui no Brasil, e também trabalhamos com os brasileiros que vão trabalhar conosco no exterior. Certo. A doutora Ana Cecília é psicóloga e a doutora Raquel é médica. Qual que é a diferença do trabalho de uma psicóloga e de uma médica nessa organização internacional? Bom, o meu trabalho é um trabalho mais no escritório, eu dou suporte para as pessoas que vão, como a Raquel, para os projetos, desde o momento da seleção das pessoas até todos os trâmites administrativos que precisam ser feitos para alguém viajar e também o acompanhamento, porque muitas vezes eles vão para lugares muito complicados, onde pode acontecer um conflito, pode acontecer uma situação mais grave, a pessoa pode talvez não se sentir tão à vontade, pode voltar antes, pode querer ficar mais, enfim, uma série aí de situações imprevisíveis que a gente tem que lidar ao longo do caminho de um profissional conosco. Quando eu vou para um projeto, é mais para dar um suporte para alguma área específica dentro da administração do projeto. E como é que atua um médico nessa organização? Bom, o médico tem várias vertentes, né? Depende da especialidade, o tipo de projeto que ele é deslocado, né, para dar assistência. Então, tem projetos em meio a conflitos de guerra, pós-guerra, onde vai mais cirurgiões, anestesistas, né? No meu caso, lá no projeto de HIV, são mais clínicos, né? Tinha psicólogos também que atuavam no campo com o trabalho, assim, ajudando as famílias, né, de pacientes com doenças terminais, né? Então, é uma gama assim, bem variada de oportunidades que tem dentro da organização, né? E há a chance de você ir crescendo dentro da organização, né? Então, um médico, um enfermeiro, um psicólogo que começa trabalhando no campo, assim, depois de uma certa experiência, em 1, 2, 3 missões assim, diferentes, ele pode ir como coordenador de projeto, né? Então, há uma escala, digamos assim, que dá para a pessoa seguir dentro da MSF. Tá certo, a gente vai fazer uma pausa no nosso bate-papo, vamos para um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouco. O Falando Nisso volta já já.